Bem, gente, hoje é o Dia dos Professores muito especial. Por quê? Por quê, Fred? Porque temos presença ilustre hoje aqui. Nossa Senhora. Mais do que ilustre, nós temos o professor José Pacheco, que está aqui conosco. E ele, então, a gente vai organizar a noite seguinte, o professor José Pacheco, que é a nossa prioridade, vai poder falar agora, e ele está no fuso horário, coitado, aqui, super prejudicial a ele nesse momento, ele está em Portugal. São quase 11 horas lá, eu acho, nesse momento, ou são exatamente 11 horas. Minha aula de geografia não é tão boa assim. Ele falou que é 11 horas, então são 11 horas. Tá, e em seguida a gente faz aquela conversa toda, a gente faz uma grande festa aqui, depois a professora Marília vai conversar com a gente, e a gente vai falando da noite e vai trazendo o chat. Então, todo mundo que está aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Compartilhem aí com todo mundo, pode mandar o link para todo mundo. Lembrando que quem quiser os certificados ainda tem o link na descrição desse vídeo aí para que você possa conseguir o certificado. Então, aqui a gente é assim, mas vale um detalhe, vale uma coisa muito importante, que é, talvez tenham pessoas que não conheçam um pouco a gente, né? Então vale um pouco explicar o que é o EduCanvas aqui, né? Rapidamente, o EduCanvas é formado por nós, por professores, e claro que tem sempre um monte de gente com a gente, mas é sempre formado por professores e educadores, né? A gente tem essa missão aí de compartilhar conhecimento e promover inovação, todo o ecossistema de inovação e educação. A gente fomenta sempre processos de ensino que sejam humanos e absolutamente focados na aprendizagem dos estudantes. Então, para isso, é muito importante que os conteúdos que a gente compartilhe sejam sempre de altíssima qualidade, a gente faz isso. Então, aqui no canal do YouTube, a gente tem vários materiais com fundamentação acadêmica sempre, né? A gente não gosta de falar do que a gente não entende, a gente fala do que a gente entende, e claro, sempre direcionado para a prática de cada um de vocês, professores, cada um de nós, professores que estamos em sala de aula. Mas nada disso precisa ser chato, a gente tenta fazer isso do modo mais leve e divertido possível, acessível, e para todos os professores aí do Brasil e de todos os níveis de educação. Então, essa é a nossa ideia aqui. Se você ainda não conhece o EduCanvas, dá um pulinho no nosso canal, dá uma olhada lá em tudo que tem bastante coisa interessante que você vai gostar. Nosso foco é formação de professores. A gente grava vídeo aqui, o Fred, o Washington e eu, mas o EduCanvas é bem maior que isso. A gente tem uma galera, né? Somos vários, como diz o Washington, apaixonados por educação. E o nosso objetivo é compartilhar. Então, a gente gosta de trazer aqui tudo que a gente tem e também gosta de receber e aprender. É um compartilhamento dos dois lados. E nessa ideia de compartilhar e aprender, né, que a gente, de vez em quando, fala, a gente precisa de convidados, a gente precisa de gente aqui para nos iluminar. E é por isso que a gente tem o professor Pacheco, que eu vou adicioná-lo agora aqui na nossa live. Eu falo isso para ele se preparar, né? Aqui, pegá-lo de sobreaviso ali no meio do caminho. Professor Pacheco, muito obrigado por tê-lo aqui conosco. E são realmente 11 horas aí, né? Que é onde o senhor está, né? Gostei dessa boa disposição. Eu lembro-me que num dos encontros que eu tive, entre milhares, alguém me interpelou, dizendo, mas então você está sempre assim, contando histórias, sorridente. Mas um encontro de professores não é um velório, tem que ser algo responsável, sério, fundamentado, mas bem disposto. Então, penso que no Dia dos Professores, mais ainda se requer que nós estejamos no velório. Portanto, vamos lá. Exatamente. E é importante também, né, professor, que esse ânimo, né, que é a ideia de que a gente precisa sempre, né, estar mantido, a mais aqui no Brasil, estarmos sempre nos motivando e motivando uns aos outros para a gente aguentar essa grande labuta, essa grande trajetória da educação. É bem verdade. Eu estou no quarto hotel, portanto, muito informal. Amanhã estarei no Brasil, vou aí, melhor dizendo, volto na quarta-feira e ando nisto. E, apesar de ser septuagenário, eu continuo, penso, tendo o bom senso de levar as coisas a sério sem ser demasiado sério, porque há alguma presunção de cientificidade quando a gente escuta alguém falando de coisas, enfim. E eu não sei se poderei ser útil e, portanto, eu tenho que me remeter para a minha significância e perguntar, será que eu posso ajudar em alguma coisa neste momento
E se não puder, eu conto umas histórias e escapo. Pode sim, professor, pode sim. Eu queria fazer uma breve apresentação do senhor para o caso de alguém. Não exageres, não exageres, porque... Não vou fazer. Não vou exagerar. Na verdade, eu dei uma boa resumida. Aí o senhor vai complementando aqui. Duas linhas. Duas linhas? Só? Aí você me complicou. Eu tinha botado umas 5, mas tudo bem. O professor Pacheco, ele é educador e pedagogo. Ele é nascido na cidade do Porto, em Portugal, e é um dos fundadores da Escola da Ponte e é referência mundial em pedagogia inovadora. Ele é crítico ao sistema tradicional de ensino e pensa sempre de que é preciso uma humanização do indivíduo. É reconhecido por sua atuação, que recebeu a honraria do Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas e a Ordem da Instrução Pública, a maior premiação que o governo português concede a profissionais de educação. E eu vou parar por aqui, porque ele falou para eu falar só 5 linhas. Então, eu tive que travar, mas todo o texto vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não ia dizer que mesmo essa distinção, que é, digamos, a distinção maior que se pode ter, ela não é minha. Eu levei-a para a Escola da Ponte, porque o trabalho que eu fiz é um trabalho de equipe, e, portanto, quando o Presidente da República me quis oferecer essa coisa, essa quinquilharia, que é uma ordem, não sei o que, é muito bonito, tem assim uma grande medalha, tem É uma ordem do Grão-Mestre, professor, não pode ser uma quinquilharia, não pode. Eu levei aquilo tudo lá para a escola e eles lá ficaram com aquilo, façam o que quiserem. É que, na verdade, ela era grande demais e não estava combinando com a decoração da sua sala. Me fala a verdade. Você quis levar. Era uma caixa, não gosto daquilo. O professor, então, como que o senhor prefere? O senhor prefere puxar a conversa e a gente vai depois puxando? Ou a gente faz perguntas, né? Porque a gente teve, quando a gente divulgou o senhor, tem um monte de perguntas, muitas delas que o senhor deve estar cansado já de responder, mas que já aparecem, né? E outras tantas que a gente gostaria de ouvir das suas histórias aí, que isso é muito bom, tem histórias incríveis que eu já ouvi algumas delas. Mas a primeira, sempre, né? Eu acho que podemos começar com a Escola da Ponte, que sempre tem uma aura em volta da Escola da Ponte ali, que lhe persegue, né? Que segue. Eu acho que, como sempre, a gente faz a mesma piada aqui. É a Ana Júlia do professor Pacheco, a Escola da Ponte, né? Então, sempre vai ter as pessoas perguntando para ele sobre a Escola da Ponte. Então, poderia explicar como que foi essa experiência? É importante deixar claro que é uma escola pública, né? Então, acho que é legal essa experiência para o Brasil. E como que a gente poderia... O que a gente tem a aprender com a Escola da Ponte, professor? Hoje em dia, a ponte é um fóssil, é uma praga. Eu transporto essa praga em mim, mas no seu tempo, há 45 anos, foi a primeira escola no mundo que operou a transição entre o paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Isso é muito claro. A primeira não foi propriamente a Ponte, foi a Reggio Emilia. Mas Reggio Emilia fez-lo ao nível da educação infantil. A Ponte fez ao nível do fundamental. E, portanto, ainda hoje Reggio Emilia está a braços com a introdução do fundamental, coerente com a mensagem da Escola Nova, que é o centro no aluno, não é? Na Ponte, o centro é o sujeito de aprendizagem, ele é que decide o que faz, ele pesquisa, ele produz conhecimento, comunica. Porém, eu considero que a Ponte é um fóssil. Para já há quase meio século. É uma coisa louca. Eu estive lá há 30 anos e eles continuam lá. Por outro lado, quando eu vim para o Brasil, eu compreendi. Eu vim com o Rubem Alves, não é? Entrei pela Porta Grande, ele tinha publicado lá o livrinho da escola com que sempre sonhei, e isso me converteu num grande vaidoso. Eu vinha com uma auréola de santidade, não é? Um milagreiro que tinha feito não sei o quê. E quando eu cheguei aqui, eu deparei com uma situação que me fez tomar um banho de humildade, que ainda estou a recuperar, e já lá vão 20 anos. Ou seja, eu entro no Brasil arrogante, etnocêntrico, europeu. A Escola da Ponte estava aureolada, foi o primeiro prémio do concurso de inovação, tinha avaliações fantásticas e tal. Quando eu começo a ir para as escolas brasileiras, quando eu começo a fazer garimpagem nas bibliotecas,
e encontro um Alessandro Sertchai, um Eurípides Barçanufo, um Anísio da Silveira, um Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, o Lauro de Oliveira Lima, a Maria Nilde, o Florestan Fernandes, o Milton Santos, querem mais, e vai para aí adiante. Eu fiquei em êxtase, e eu disse, o que é que eu trago para o Brasil? Não trago nada. Mas a ponte teve o seu papel. Hoje não. A ponte fez uma inovação, proposta 60 anos antes. Montessori, Claparede, Dewey, para aí vai. Porém, hoje ela está no formato de um objeto de turismo educacional. Ela não foi além disso. E uma inovação, para ser inovação, tem que estar em permanente fase instituinte. Não pode parar de criar. Criatividade e inovação estão juntas, não é? E, claro que corresponde a todos os outros critérios de inovação, que é o ser inédito. Ainda hoje é inédito. Por exemplo, as escolas montessorianas, elas têm os materiais Montessori, mas têm aula, têm turma, têm tudo aquilo que é do século XVIII e XIX, da Prússia, da primeira Revolução Industrial inglesa. A ponte não, limpou tudo. Então, ela é inédita, ela é sustentável na lei e nas ciências da educação, ela é replicável, e a ponte no Brasil deu origem, o espírito da ponte, projetos como o Projeto Âncora, Amorim Lima, Heliópolis, etc. Mas não está, desapareceu tudo o que era a fase instituinte. Ela é útil, porque é uma excelente escola, garante o direito à educação a toda a gente e por isso é inovadora. Mas já não é. Hoje nós temos que perceber que o centro, eu agora vou dizer uma coisa que podem ficar, enfim, zangados comigo, não sei. Eu passei 30 anos a acreditar que Montessori, Claparede, o Dewey, Steiner, aquela gente toda tinha razão. Não tem, até porque eles não foram professores. Eles foram médicos, foram psicólogos, foram, sei lá, sociólogos, nunca puseram os pés no chão numa escola, não sabem nada de educação. Mas eles construíram teorias que nos permitiram concretizar. Mas hoje o centro não é o aluno, não é o sujeito de aprendizagem. Hoje o centro é a pessoa no contexto da comunidade, no paradigma da comunicação, lógico. E, portanto, eu tenho em relação à ponte um afeto muito grande, tenho um grande respeito porque lá está há 45 anos. Imagina, vocês não tinham nascido, eu já lá estava. Mas não a tenho como referência neste momento. Eu tenho outras, se quiserem eu posso revelá-las, não sei se isso interessa, eu nem sei se eles me deixam falar dos projetos, mas... Mas aqui é bom de coisa que não pode ser dita, professor. A gente adora isso, a gente adora polêmica e coisas que não possam ser ditas. Então pode sim nos trazer. Cuidado. Eu sou conhecido por ser fraternalmente provocador, né? Mas eu acho que vocês merecem que você. São bons rapazes, vamos sim, eu vou ficar por aqui. Mais perguntas, vamos lá. O senhor acabou de dar uma aula para a gente do que é inovação, na verdade, né? Falou que tem que ser inédita, replicável, tem que ser inovadora, tem que ser útil. Eu tenho uma pergunta provocadora, que é: a educação precisa ser inovadora ou não para ser validada? Eu acho que é uma... Inevitavelmente sim, porque as duas maiores competências de um educador é a gestão da imprevisibilidade e ter o brilho dos inícios. Ou seja, ele tem que estar autêntico. Tem de estar autêntico. E daí que eu falo, por exemplo, para ir ao pormenor, que não poderá fazer um planejamento a médio, a longo prazo. O planejamento existe, mas ele deve cuidar de não ser um clown em sala de aula, reproduzindo aquilo que escreveu no dia anterior, que já não é ele, é alguém que está ali a representar algo que foi escrito no dia anterior. A criança e o jovem têm uma intuição incrível. Eu lembro-me de trabalhar com professores que se queixavam que os alunos eram muito indisciplinados. E quando eu ia trabalhar com elas, era uma beleza, ficava tudo quietinho, caladinho e tal. Eu até achava estranho, que eu quero que as crianças falem. E ela dizia, não entendo. Assim, deve ser por eu ser feio, eles ficaram assustados, portanto, ficaram quietinhos. Mas não, é que quando eu entro num lugar, e quando eu digo entro, outros que entrem,
eu entro sereno, amoroso, tanto quanto possível, dentro da escutatória que eu tenho de ter em relação àquilo que eles me queiram solicitar ou dizer. Eu tenho que estar presente. E, portanto, nesse sentido, é que eu falo que o professor tem que ser inovador, porque nada se repete. Eu acho estranho quando alguém me diz: mas eu tenho muita experiência. E eu pergunto: como é que você trabalha? Eu dou aula, ótimo. É bom dar aula, é a sua competência. Mas já agora, dá todos os anos o mesmo tipo? Sim, o mesmo tipo de aula. Então não tem 10 ou 20 anos, tem 1 ano de experiência. Depois, todos os anos repete a mesma coisa. Portanto, não é inovador, não é? Porque não está presente. Quem está presente é um clown, que está ali a representar algo e, portanto, não há comunicação. Não existe comunicação. O amigo Rubem Alves dizia: é preciso passar da oratória para a escutatória. Escutar, perguntar, inquirir, debater e deixar que o outro seja aquilo que ele quer ser. Não é? Cada um de nós, todos diferentes, temos as nossas virtudes e defeitos, claro, mas temos alguns talentos que é preciso desenvolver. E isso tem a ver com inovação. De resto, isso que eu disse há pouco, eu posso neste momento dizer que não concordo, porque estou inovando. Mas esses 5 princípios, falando sério agora, esses 5 princípios eu coloquei-os num livrinho e tem dado muita confusão. Porque aqui há um tempo atrás vieram-me com esta. Ou melhor, eu tinha estado nos Estados Unidos e tinha visto algumas coisas que me desagradaram, me preocuparam, que é a reinvenção da roda da educação, percebem? De vez em quando aparece um iluminado que reinventa a roda da educação. E foi uma coisa que eu vi, que era aula invertida. Aula invertida. Eu não tenho nada contra a aula, acho ótimo. Mas, quando me dizem aula invertida é uma inovação, assim, inovação, para já não é inédita. Porque o Freinet, o Sebastião Freinet e a Elise, faziam aula invertida em 1921, há 100 anos, só que não tinham computadores, nem energia elétrica tinha. Portanto, eles faziam, tinham ficheiros autocorretivos, os alunos iam lá estudar o assunto, faziam uma ficha de exercício, tinham dificuldade em ter com os professores. Isso é aula invertida. E, portanto, quando isto é inovação, não é, falha logo no primeiro, não é inédito. Isso não é inédito, não é. Porém, é muito difícil inovar, porque o professor que inova, e agora vou dizer uma coisa muito triste, mas pronto, também é preciso para contrastar. O professor que ousa inovar chega à conclusão que o maior aliado de um professor é o outro professor e que o maior inimigo dele é o outro professor. Isto é complicado de gerir, hein? Porque há uma inércia muito grande. Eu compreendo, não é fácil ser professor, cada vez mais difícil. Eu vejo, eles estão na fila do psiquiatra, coitados. Não tenho pena, eu tenho a solidariedade com quem sofre. Eu, quando chego a uma escola e ouço a confusão que lá vai, o professor a ser xingado, a ser agredido, a ser maltratado de toda a maneira, a ganhar mal, que é o pior dos castigos, não é? E a fazer trabalho em mais que uma escola, sem poder criar aquilo que é fundamental, que é o vínculo com os seus alunos. Sem vínculo não há aprendizagem. Eu mal sabe o nome deles, porque tem 100, 200. O que é isto? Então, para ser inovador, não basta fixar esses critérios, digamos, de inovação. É preciso que ninguém consegue ser inovador sozinho. Era aqui que eu queria chegar. Ninguém. Porque os projetos humanos são atos coletivos. Reparei, o projeto mais elementar que um ser humano pode fazer é ter um filho. E que eu saiba é preciso 2. Um sozinho não tem. Que eu saiba. Pode ser que haja alguém hermafrodita que acabe por... Mas reparei bem, quando nós temos escolas em que o professor está sozinho em sala de aula, logicamente que ele é infeliz, coitado. Eu não percebo como é que se pode continuar com o professor sozinho em sala de aula. Porque a profissão de professor não é um ato solitário, deve ser um ato solidário. E se ele não tem ninguém ali, com quem é que ele exerce a autonomia? Não é autónomo. A autonomia é relacional, é a amizade, é a amorosidade, é o amor e a coragem. Paulo Freire. Adiante, perguntas. Não me deixeis falar muito,
Nunca Não é mais tão acaba. rápido assim que eu não estou digerindo as tuas frases, que sozinho não é inovação, calma, que isso é muito Eu forte. também estou aqui com cada uma delas aqui. Vai anotando aí, Marília, me ajuda aí, porque Oh. eu vou escrever meu livro depois dessa aula aqui do professor Pacheco, meu livro está pronto. E o senhor falou aí... Há um pormenor que nos escapa. Eu corro o risco de querer ser simpático para com o género feminino, mas não se trata disso. Quando se fala do Sebastião Freinet, não se fala da Elise Freinet. Quando se fala do Einstein, não se fala das companheiras que ele teve. Quando se fala, percebem? Quando se fala da Madame Curie, ela teve um ajudante, que foi o Pierre. E se ele não tivesse morrido atropelado pela carroça, ela nunca apanharia o prémio Nobel, porque é uma mulher. Então, numa profissão feminina, eminentemente feminina, se nós formos ver os 20 maiores pedagogos do século XX, então aparecem duas mulheres, a Montessori e a Ferrero. É uma injustiça. Porquê? Porque é preciso 2 para criar inovação, é preciso 2 para ter um filho, é preciso 2 ou 3, porque 2 até é difícil que a inovação aconteça, porque eles se apaixonam tanto um pelo outro que acabam por não ver mais nada. Não adianta. Vai lá, perguntas. É verdade. Sim, por isso que somos aqui no mínimo em 3 aqui, porque senão a gente fica de bate-bola aqui. O senhor citou aí, né, nessa lista, que é preciso, que um dos riscos são os professores e também a beleza são os outros professores. Então, existe alguma receita, algum método, algum jeito de fomentar essa relação produtiva dos professores? Como que a gente faz com que a nossa escola, a nossa instituição seja mais inovadora, fomentando o convívio dos professores? É possível isso? Tem alguma dica? Não, se eu tivesse, eu enriqueceria, não é? Porque não há modelos. Aquilo que aconteceu no último século foi que quase todas as instituições sofreram a erosão do tempo e a influência de novas propostas teóricas. Na educação, não, nós estamos como no século XIX. Embora no século XIX, com lousa digital, com educação à distância e tal, mas estamos como no século XIX. E, portanto, não há modelos. O que há é a capacidade inventiva do ser humano, e isso não se decreta nem está na teoria. É o ser humano que tem, em contexto, de perceber que não é um replicador, não é um autómato, que é alguém que interage com outros. Há uma frase do Morin, eu tive a sorte de estar com Adrien Morin em 1990, lá em Paris, uma semana inteira. E talvez das semanas em que eu mais aprendi. E ele nos dizia, em francês, que eu adoro, já agora vai uma historinha, porque não escapam, isto tem historinhas por trás. Ele me dizia que, como é que era? Que a modernidade nos impede, portanto, vivemos numa ética individualista, não é? E essa ética nos impede de ter responsabilidade por atos coletivos. É isto que acontece. Há um drama, porque se não há, como eu disse há pouco, um vínculo estabelecido, nada acontece. Até pode encasquetar a matéria na cabeça, debitar, mas esquece. Porque não há o cimento do afeto, da emoção que está contida na relação. E, portanto, isso do afeto e da emoção é do âmbito da relação, não é? É do âmbito da relação. Em relação ao outro, eu manifesto um determinado sentimento. E é isso que tem de acontecer, digo eu, no espaço, eu ia dizer sala de aula, porque era um lapsus de língua, mas também pode na sala de aula, pronto. Já viram esta pequena provocação, vocês são tão inteligentes, perceberam. Eu vou repetir. Eu ia dizer sala de aula, mas pode-se dizer sala de aula, porque pronto, é um lapsus de língua. Ou seja, tudo tem de acontecer na relação, na intersubjetividade, para que aconteça. Para que aconteça. Não há modelos. Quem tentasse, e falhou. A começar por mim, que tentei muitos modelos
e me dei mal com eles, porque quando eu comecei a ler, por exemplo, os Piagets da vida, eu lia e pensava, eu sou um incompetente, isto não funciona na prática. Depois vinha a saber porquê. É que o Piaget não entendia nada de educação, ele era zoólogo, entendia era de animais, então o problema é esse. E pior, teve 2 filhos e um suicidou-se. Olha que grande educador. Agora, é preciso realmente estudar Piaget. É preciso estudar Piaget. Piaget, Vallon, Pierron, toda aquela malta. É preciso estudar Vygotsky, L'Oréal, Leontief, papapá. É preciso estudar tudo isso. Mas cautela. Por exemplo, Montessori. Nunca foi professora, foi médica e psicóloga. O Dewey sabia lá alguma coisa de educação, ele era sociólogo. O de Crowley era médico. O Fettman. Eram todos de outras áreas. O que é coerente com aquilo que nós temos, por exemplo, ao nível dos Ministérios da Educação. Vós sabias que dos cerca de 50 ministros da Educação que nós tivemos, só um foi mulher e só aguentou um ano. Uma mulher em 50 e só um ano no tempo da ditadura. Perdão, foi um lapso de língua. Dizem que não houve ditadura. Ponto. Aqui Então, houve. Nessa live houve. Houve? Pronto. Então houve. houve. Há quem diga que não, eu não quero lançar a polémica, não é? Longe de mim a ideia, até porque eu não sei nada do Brasil, estou aí há 20 anos, e para mim o Brasil é cada vez mais uma incógnita. Por isso é que eu estou aí. Para nós também, professor, para nós também. Maravilha. O Darcy dizia que o Brasil não era para amadores, e é verdade. Eu também sou português e tenho menor capacidade mas vou entendendo algumas coisinhas, porque estou há 20 anos no Brasil, não é? Então, o que é que eu estava a dizer? Já me esqueci. Eu estava dizendo na sequência das ministras, né? Se eram somente uma era mulher. Percebeste que eu perguntei para ver se estavam com atenção. Né? Eu sou bom aluno, fico anotando aqui tudo. Eu também estou anotando tudo, professor. Vai que no final o senhor dá uma prova, eu fico sempre com medo da prova. Preparai-vos, porque as minhas perguntas são mortais. Mas vamos adiante. Estava a dizer que os ministros, eles foram médicos, advogados, economistas, até padres e pastores e tudo mais. Aliás, temos um agora, não é? Que nem celebrou o dia do professor. Perceberam? Ele esteve lá a fazer não sei o quê. Eu acho que ele ainda não percebeu que é ministro da Educação, mas isso é outra história. Vamos lá. Aprende. Um dia também vai entender. É que esses ministros têm a ver com os inspiradores teóricos das grandes mudanças. Só porque eles não entendem nada de nada de educação e, portanto, são bons ministros. Repara, eu um dia fui a um programa de televisão, daqueles da Fátima Bernardes e tal, e me fizeram perguntas mortais. A primeira foi, imagine que você seria ministro da Educação. Eu respondi só se fosse maluco, não é? Não, mas desculpa lá, você porquê é que diz isso? Porque o ministro da Educação se eu fosse para o Ministro da Educação, é porque eu estava coitadinho. E diziam, não, mas imagina que eu seria Ministro da Educação. Qual é o melhor Ministro da Educação para si? Eu respondi, o melhor Ministro da Educação é aquele que não faz nada, pelo menos não faz besteira. É? Não é? E então, ele continuou, mas imagina que você seria o Ministro da Educação. Eu disse, então pronto, vou satisfazer a curiosidade. Se eu fosse Ministro da Educação, faria publicar um decreto no primeiro dia depois de tomar posse. Sim, um decreto. E o que é que dizia o decreto? Só tinha um artigo e um parágrafo. Não iam deixar publicar isso não, porque tem que ter muitos parágrafos e muitos artigos. Não, só tinha um parágrafo e um artigo. E o artigo é simples. Extinga-se o Ministério da Educação. Porque, no fundo, o que é que o Ministério da Educação faz? Não faz nada de jeito. Cada vez que ele faz alguma coisa é besteira, então olhar para aquele decreto que saiu sobre a educação inclusiva. Aquilo é uma aberração. Andamos 40 anos para trás, antes da Conferência de Salamanca. Então, se o ministro for bom, ele fica quietinho, não faz nada, o monstro burocrata continua a manter aquela história que só dá despesa, não é? Porque não sai para nada também o Ministério. Porque se deixasse de haver Ministério, as escolas teriam autonomia. Eu estive, agora vou falar muito sério, também convém dar um ar assim mais. Eu estive ligado a uma iniciativa chamada Grupo de Trabalho da Criatividade e Inovação. Isto foi em 2014, mais ou menos. O Renato Giannini encontrou-me lá em São Paulo e falou comigo e com outros, eu não estava sozinho, e ele me perguntou, professor, diga-me uma coisa,
a inovação surge sempre da periferia do sistema, da escola, como aponta. Não. A inovação, para acontecer, tem que partir do centro do sistema e da periferia do sistema, em conjunto, em simultâneo. Então ele lançou um grupo de trabalho e disse, se você quer entrar no grupo de trabalho, é só, meu filho, grupo de trabalho, quando se cria para não fazer nada, faz um grupo de trabalho, depois passam uns dias lá a conversar, publicam umas tretas que ninguém lê, e portanto, não, é diferente, e foi diferente. Esse grupo de trabalho foi diferente. Era um grupo de poucas pessoas e nós elencamos 178 projetos com potencial inovador brasileiros. Mas haveria muito mais. Só que eu disse, em todos os encontros, meus amigos, se vós dais a conhecer estes projetos, se lhes dais visibilidade pública, vós ides acabar com os projetos. Ides acabar com os projetos, porque para que o projeto progrida, para além da inovação, desses 5 critérios que há pouco falei, é preciso que haja estabilidade do grupo de projeto. Que de um ano para o seguinte saia metade e venha metade. Essa mobilidade acaba com os projetos. E segundo, que tenha um termo de autonomia, que o defenda das influências lá do Ministério, dessas tretas todas. Então, como não se fez isso, hoje resta meia dúzia, não é? Porque mudou a prefeitura, não gosta daquilo, não quer aquilo outro. Perguntas. É como fazer, né? Acho que isso que o senhor tocou num assunto muito importante e se tudo der certo, a gente vai ter ex-ministros da educação aqui conversando com a gente nos próximos momentos aqui. E uma pergunta que eu acho que eu gostaria de fazer para eles, né, e eu faço para o senhor, é como que faz com que esses projetos não morram? Né? Como é que eles se tornem um projeto... É fácil eu falar de Estado e não de governo, mas como é que a gente internaliza isso para as escolas? Então, assim, a escola tem uma inovação e ela não depende de um ser humano ali, não depende do prefeito da vez, mas ela fica internalizada. Como fazer isso? Eu posso falar daquilo que foi a minha formação experiencial, não posso generalizar, mas posso dizer-vos que eu tive muita sorte, não é? Devo ter um anjinho protetor qualquer, porque eu penso que deveria haver mais protetores inovadores. E quando começamos, olhai que eu estou a falar do plural, eu tive a intuição perfeita de que não poderia começar sozinho e que não tinha professores com quem começar. Foi muito claro. A diretora, quando eu lhe perguntei, eu posso contar uma historinha da ponte, o princípio da ponte? Sim? Pronto. Ela está sempre aí, é uma praga. Então, quando eu fui para a ponte, eu perguntei à diretora o que é que era feito dos pais, porque ela entregou-me uma turma do lixo, sabem que é uma turma do lixo? Eu nem vou descrever, não é? E disse, ainda bem que chegou um homem. Eu fiquei preocupado, estavam lá 38 mulheres. Eu era o único homem, durante 30 anos eu fui o único homem. E o que eu aprendi de mulher, e o respeito que eu tenho pelo género feminino, é uma coisa impressionante. Aqueles dias mais difíceis, as menopausas, as zangas com o marido, eu tinha que falar, bom, eu aprendi muito com a mulher. Adiante. Então, eu perguntei porque é que os pais não iam à escola, nem as mães, nem os pais, ninguém ia. E o lugar onde me colocaram era um edifício do século XIX, que tinha sido restaurado em 1918, cheio de buracos, com os vidros partidos, e não tinha banheiro. Ouviram? Escola da Ponte. Não tinha banheiro. Eu fiquei impressionado. Eu ia no meio do mato satisfazer as necessidades. Mas também foi aí que começou um dos grandes valores do projeto. Os 3 valores fundamentais são solidariedade, responsabilidade e autonomia. A solidariedade começou logo a operar-se. Por exemplo, quando uma menina queria fazer xixi, ela ia lá no meio dos arbustos e iam para aí 3 ou 4 para fazer um círculozinho para criar alguma intimidade para a necessitada fazer lá no meio. Era lindo, era muito elementar em termos... Bom, adiante. Então eu perguntei onde é que estão os pais e tal, porque eu queria ter companhia. Se nenhum professor queria, eu ia para os pais. E foi assim que começou. A ponte começou comigo e com 3 pais e uma mãe. O Egas, o Barros, o Armindo e a Clara. A Clara é a professora, reparei bem,
mas era de outra escola, e tinha lá um filho. Então eu perguntei para os pais e disseram, amigo, você é novo, aliás diziam muitas vezes isso, você é novo, é utópico, sonhador, deixe passar mais uns aninhos e tal. Que diabo, eu ouvi aquela cantiga, é essa e a outra que eu ouço muitas vezes, que é, bom, vamos fazer um projeto de educação do futuro. Assim, bom, é que os pais, há 50 anos eu ouvi falar de educação do futuro, o futuro nunca mais chega. Eu quero o futuro agora, eu digo sempre isso. Fico muito bravo, porque há pouco tempo um senador me pediu ajuda para um projeto de educação do futuro. Eu estou riscando agora uma pergunta que eu lhe faria, tá? Então faz, eu vou parar. Eu ia contar a história. Não, conte a história, que é justamente sobre a educação do futuro, mas conte, por favor. Então eu vou fazer já a moral da história e depois conto a história. É que só se consegue sustentabilidade para um projeto quando ele é partilhado, quando ele corresponde a necessidades, desejos, sonhos, problemas locais. Tão simples. Quando ele tem suporte legal e científico, é evidente, mas sobretudo isto. Ou seja, o projeto são as pessoas, escolas são pessoas, não são prédios, não são propostas pedagógicas, não são PPPs. Aliás, em 99% dos casos, quando eu pergunto a um professor o que é que lê no PPP, ele diz que não leu. Bom, pode ser que aqueles que estão a ouvir tenham lido, mas adiante. Então, eu perguntei a ela, porquê é que os pais vão à igreja e não vêm à escola? Porquê é que os pais vão ao futebol e não vêm à escola? Porquê é que eles vão ao boteco e não vêm à escola? E ela, então vá ao boteco. Eu fui ao boteco à procura dos pais, era lá que eles estavam. Aí eu sou estrábico, né? Fiquei quietinho, sentadinho, a beber um suco e olhando com o olho direito para a televisão que estava lá e com o olho esquerdo para a porta. E apareceu um pai. Eu deixei que ele viesse, ele bateu-me no ombro, fiz-me desentendido. Então, ele disse, o senhor é meu professor? Assim, eu sou. Então está aqui no boteco, então por que não? Vamos lá, público. Não, venha comigo. Eu fui com ele. Cheguei lá à casa, estou a falar de um, agora imaginem os outros, não é? Eu só estou a dar o exemplo de um. Cheguei à casa dele, ele foi buscar 2 banquinhos, eu sentei-me num banquinho, ele foi outra vez lá dentro, ele trouxe outro banquinho, eu pensei, é para o Sérgio, que era o filho, não. Ele trouxe uma garrafa, 2 copos, e pousou eu fiquei cheio de medo, porque eu nunca tinha bebido vinho, eu não sabia que era bom. Hoje eu sei, o Dom Laurindo de Reserva lá, é lindo, é maravilhoso, sei que há uns vinhos maravilhosos, mas eu aprendi depois, que eu era um ignorante dessas coisas. Eu fiquei em pânico, assim, bom, deixa-me estar quieto. Aí eu falava e o homem não abria a boca, até que eu, mais tarde, uns meses mais tarde, é que eu percebi porque é que ele não falava. Porque numa loja, lá num boteco, tinha um dístico que dizia assim, quem não bebe não é de confiança. Eu não bebia, eu não falava. Aí eu disse, que bom, tem que beber. Peguei no copinho, levei aos lábios, o homem olhou para mim assim, eu vejo, seja o que Deus quiser, mandei lá para dentro. Aí o homem enche outra vez o copo, eu, o segundo, o terceiro, aí ao quarto copo, ele começou a falar, mas a minha voz eu ouvia assim, andei surfando, viajando e tal. Não sei como é que cheguei a casa. Porém, como está agora a moral da história mais propriamente dita, é que quando eu aceitei beber aquele copinho de vinho, eu instituí um mediador cultural. Primeira grande ligação, um vínculo. Quando eu fiquei bêbado, foi isso que aconteceu, eu comecei a utilizar, não o jargão científico do currículo, do paradigma, que na prática eles não entendem nada, eu comecei a falar o código restrito, ok? O Basil Bernstein fala dessa coisa, também fica bem assim de vez em quando dar uma de teoria e tal, então cá estou eu. Eu quando falo de teoria eu fico preocupado, porque podem pensar certas coisas que me desabonam. Você não quer ser confundido com quem pensa em teoria, é isso? Não quero, embora, enfim, toda a prática tem teoria. Mas eu estou cansado dos teoricistas que teorizam as teorias que o teórico teorizou, não sei o quê. Andamos todos a citarmos uns aos outros. Eu te cito, tu me citas, eu faço aqui uns papers. Eu não gosto disso, acho uma coisa horrorosa. Ainda chamam isso ensino superior. Eu pergunto onde é que está o ensino inferior. Se calhar está por aí. Linguagem produz e reproduz cultura. Não é falar que a gente se entende, é falar que a gente se desentende.
preciso ter atenção a isso também. Mas estavas para fazer uma pergunta, eu quero ouvir. Não, é que fizeram uma pergunta aqui, então eu vou trazê-la já para o senhor já me retrucar, né? Que era como seria a educação, o que vai acontecer com a escola nos próximos 20 anos, para que o senhor use o seu poder de profetização e nos ilumine. E fale assim, ó, já sei o que vai acontecer, Washington. Vai acontecer isso aqui, ó, vai por aqui. Sabe? Por acaso eu sei. Olha aí. Eu não sei se vós ledes umas cartinhas que eu escrevo. Eu escrevo uma carta por dia. Sim. Hoje escrevi a carta 623. Quando começou a pandemia. E então eu escrevo com data de 2041. Hoje escrevi Lausanne, que é onde eu estou na Lausanne, que é uma cidadezinha pequenina, uma vila aqui de Portugal. Amanhã vou para Lisboa para apanhar o voo ao Brasil, mas estou aqui na Lausanne. E eu escrevi Lausanne, 15 de outubro de 2041. Eu falo sobre aquilo que está a acontecer em 2021. E, portanto, sei muito bem o que se passou na década de 30, por exemplo. Olha, quando surgiu a dita pandemia, eu fiquei espantado quando vi professores angustiados, porque não conseguiam chegar aos alunos. E os professores são pessoas conscientes, responsáveis e amam os seus alunos. E eu senti-os angustiados, completamente perdidos, não conseguiam tal. E depois, ainda por cima, foram castigados porque tinham de trabalhar a preparar aulas, a preparar vídeos de aula, a preparar aquela treta, que não serve para nada, mas eles tiveram que fazer aquilo, ainda por cima. E eu me perguntava porquê é que os projetos que eu estou a acompanhar não tiveram que fechar o prédio da escola, por exemplo. Eu compreendi que as pessoas não tinham entendido que a mensagem básica desse vírus é que uma escola não é um prédio. As escolas são as pessoas e que podem aprender em qualquer lugar. Desde que tenham um projeto de vida, que agora está na moda, não é? Desde que saibam porque procuram. Eu digo que está na moda porque de vez em quando surge assim. Está na moda. Metodologias ativas, educação integral, educação por competência, é tudo treta. Eles leem, ficam todos entusiasmados pela última moda e então metem isso lá nos documentos, que Deus perdoe. Eu não perdoo, porque são tudo paliativos para acabar por ficar tudo igual. Mas vamos lá. O que é que eu estava a dizer? O senhor estava dizendo que escreveu uma carta, e nessa carta de 2041, não é? 2041. Exato. O senhor disse que saberia o que ia acontecer. Então, estamos aqui ávidos. Eles para saber o que vai aumentar e cair na bolsa também, já fala. Não seja tão puxa-saco, não seja tão puxa-saco que eu dou-lhe a nota 10 no final. Ganhei estrelinha. Não precisa. Aliás, eu já acabo a historinha. Mas não, vou contar esta. Depois tem uma historinha muito breve que eu gostaria de falar convosco. Se calhar vou contar, se calhar não vou, não interessa. Queremos. Quando começou a pandemia, eu estava a acompanhar os projetos. E nesses projetos, os professores assumiram a tarefa de serem tutores. Isto é, eles não preparavam projetos para os alunos, eles construíam projetos com os jovens, a partir de necessidades, essas coisas todas. Está nos livros, não é? Eles não faziam planejamento de aula, eles ajudavam o outro a planejar a sua vida, a fazer o seu projeto de vida, a saber utilizar recursos, o espaço, o tempo, a não confiar em fake news, aquela coisa toda, senso crítico. Eles não davam aula, mas é bom que se dê aula. A aula vai haver sempre. Eu sou adepto da aula, ok? Pronto. Da aula especial, dialogada, a partir de tal coisa. Então, o que é que eles faziam? Eles desenvolviam roteiros de estudo, pesquisa, produção de conhecimento através de evidência-aprendizagem, portfólios, e eles não eram autónomos, eram jovens autónomos. E estavam organizados, agora acaba uma inovação, agora em primeira mão, ou primeira boca, neste caso, círculo de aprendizagem. Ouviram falar? Não, Círculo de aprendizagem. Pois é. É novo. Só que ainda está a ser testado. Eu nunca publiquei nada. Aliás, também não sou eu que vou publicar. São as pessoas que estão a praticar, que vão fazer um livrinho, se quiserem juntar-se. À quarta-feira, às 15h30, é gratuito. Se quiserem, mando-vos o link para vós acompanhar-vos. Estamos aqui. Um momento importante. Tem um grupo de estudo, às quartas-feiras, 15h30, sobre ciclos de aprendizagem, que o senhor vai mandar um link para a gente? Posso mandar. Claro, qualquer.
É um trabalho que tem mais de 1000 inscritos em 5 países diferentes. O Brasil é maioritário. Pode botar mais um país, Resende, Principado de Resende. Então, não. Gostei. Uma República de Curitiba. Vamos lá. Eu entendi. Isso mesmo. Então, o que eu ia dizer? Já nem me lembro. Do ciclo de aprendizagem. Isso. Então, eu fiquei espantado, porque naquele março do ano passado, eu recebi no mesmo dia uma montanha de e-mails, WhatsApp, Telegram, aqueles infernos todos que a gente tem no computador. E o que é que eu faço? Eu perguntei o que é que querem. Todos queriam o mesmo. Digam-me lá como é que eu chego aos meus alunos. Assim, meu Deus. Então eu convidei-os para estar num Zoom, que fiz ao fim da tarde, com 7 excelentes educadoras, que estavam a trabalhar com 38 alunos de uma turma de terceiro ano de ensino médio. E que não precisavam... Todos estavam contactáveis, todos. Porque uns estavam no prédio da escola, até ao limite de 7, com máscara, mãozinhas desinfetadas e tal, conversando, a distância social de 2 metros. Cumpriam tudo o que era preciso. Mas já antes, porque já se constava que andava por ali uma coisa que veio da China e tal. Então, eu mostrei-lhes o que era possível fazer-se. Não sei se eles depois fizeram alguma coisa com isso. Ou seja, depois da pandemia, porque já escrevo em 2041, eu sei o que vai acontecer, ok? Depois de acabar a pandemia, deveria haver alteração de critérios e práticas de 3 grandes subsistemas. O subsistema político, porque não soube dar conta disto, é um desastre total. O subsistema económico, que se mantém agarrado a uma economia predatória que não dura, não é? E o subsistema educacional. E agora vou revelar-vos em primeira mão, também a primeira boca. O sistema educacional mudou, estou a falar em 2041, ok? Então, concentrados. O sistema mudou exatamente na década de 20, naquilo que eu chamo os idos de 20. Porque, vou explicar, houve um conjunto de maluquinhos que resolveram juntar-se. É complicado, não é? Difícil. Eles juntaram-se em 2019, perante o caos da epidemia, ou da pandemia, e criaram, atenção, uma rede de protótipos de comunidade de aprendizagem. Uma rede de protótipos de comunidade de aprendizagem, porque os protótipos não se repetem. Protótipos. E em 2022, no próximo ano, vão fazer parte de uma rede de comunidades de aprendizagem, onde o direito à educação é um facto. Todos têm direito à educação, todos vão. Só que, claro, vai haver alguma confusão, que eu sei, que estou a escrever em 2041, alguma confusão, alguns equívocos da parte dos gestores, diretores, administrativos, mas na paz tudo se vai resolver, porque os professores caíram em si e perceberam que as escolas estão à margem da lei. Querem que eu explique? Ou não? Claro. Então vamos lá. Eu vou só dar 2 exemplos. Melhor, 3 exemplos. Primeiro exemplo, Constituição da Federação. Diz, em determinado passo, que a educação é dever da família, sociedade e Estado e é um direito subjetivo, ou seja, de todos. Que eu saiba, não há uma escola onde não haja alunos que reprovam, que abandonam, que tenham más provas, que não aprendam. Então, se há um que não aprende, está fora da lei. Ou não? Vamos ao Plano Nacional de Inovação. Meta 19, que diz que no prazo máximo de 2 anos, os municípios, estados e o Distrito Federal deverão criar condições, estou a citar, do exercício da autonomia pelas escolas. Viram em algum lugar isso feito? Não. E 2 anos já passaram 7. Atenção, fora da lei. Vamos à Lei de Diretrizes e Bases. Por exemplo, avaliação. Diz na Lei de Diretrizes e Bases que a avaliação tem que ser formativa, contínua e sistemática. Está lá escrito, eu não inventei nada. Está lá. Agora reparei, o que é que a escola faz? Aplica
Prova. Prova não é formativa, é excludente. Não é contínua, é periódica. Não é sistemática, porque incide numa parte do programa de uma disciplina. E agora? Então eu não tenho razão. Ainda bem que o STF não está vendo essa live, porque senão ia ser muita gente presa, eu acho. Eu quero proteger os professores. Eu quero que eles não tenham projetinhos, porque o Rubem Alves dizia que as escolas hoje são árvores de Natal, enfeitadas de projetos, mas não têm um projeto. Um dia convidaram-me para ir a uma escolinha, e eu sou muito malandrinho, já perceberam. Tem dias, não é? Tem dias que são outros dias que me comporto bem, mas pronto. Eu fui a uma escolinha a pedido, só que eu marquei para as 3 da tarde e fui para lá às 2. Reparem bem. Onde é que eu vou? Primeiro lugar, o banheiro do aluno, que por acaso não é o mesmo do professor, que eu nunca entendi. É como se em casa houvesse banheiro de pai separado de banheiro de filho, uma coisa louca, eu não entendo isto. Porque é que o banheiro do aluno não é o mesmo banheiro do professor? E não é. O banheiro do aluno normalmente não tem tampa no vaso, não tem espelho, e é um inspetor que dá o papel higiênico medidinha. Imagina que eles estão com diarreias, têm que ficar fora, outra vez pedir mais um papelinho para levar, enfim. Então, o que é que eu faço? Eu levo o meu iPhone e tiro fotografias eu ia dizer grafite, mas é outra coisa, do interior das portas dos banheiros. Aqueles símbolos fálicos, aquelas frases de alto gabarito intelectual, enfim, eu tiro fotografias daquilo tudo. É lindo. Eu aí já percebo o que é a escola. Lógico. Depois vou ao banheiro dos professores. Já tem tampa no vaso, tem espelho, às vezes até tem mais umas coisitas assim, tem papel higiênico, lógico, e depois tento alcançar o banheiro do diretor. Aí tem papel higiênico, tem tudo, tem ambientador, ar-condicionado, até a urinar e defecar existe hierarquia, porque há uma diferença de qualidade do serviço. Mas depois o que aconteceu é que o segundo lugar onde eu vou é a biblioteca. A biblioteca tem 3 hipóteses, já tem tudo sistematizado. Ou está fechado com cadeado, está cadeado porque é perigoso o que está lá dentro, viram o nome da Rosa. É essa história. Portanto, se deixam a criancinha ir lá, ela descobre que a estão a enganar, porque ela vai direto ao assunto. Não é? Ou então está aberta, mas está vazia. Imagina? Vazia. Ou então tem lá a criancinha. E quando tem, eu entro em centros de Brasil, então meninos, estão a estudar, estão a pesquisar. Não, tio. Nós aprontamos, estamos à espera de ir ao diretor. Então, o que é que eu penso? É que a biblioteca é um lugar perigoso, porque está fechado, é um lugar deserto e é um lugar de castigo. Mas, naquele dia, aconteceu algo extraordinário. Quando eu ia para a sala dos professores, que é outro espaço que eu adoro, eu fico lá naqueles cantinhos que têm uns armários que ninguém vê quando entra. Então, vêm os professores, aquele guri, eu vou acabar com ele. A pessoa que está aí e tal. Naquele dia, eu não consegui chegar à sala dos professores porque o rei da diretora me encontrou no corredor. Ela, professor Pacheco está aqui e tal, então, venha comigo. Sabe, nós aqui somos construtivistas, assim, tá bom. O senhor também é construtivista? Eu disse, não, sou destrutivista. Destrutivista? Eu comecei a brincar com aquilo, porque o que é isso de ser construtivista? Ela empurra a porta de uma sala de aula, interrompe a aula da professora, eu pedi desculpa à colega, eu é que pedi, e diz para um daqueles alunos que está lá na primeira fila, aqueles puxa-sacos, vem cá, ele veio, traz o caderno, e o homem veio, um mocito, coitadinho, tremendo e tal, eu dei um beijinho, vem cá e tal. Para onde é que ela me levou? Para a biblioteca. Eu entro na biblioteca e percebo que ela não está vazia. Tem, no cantinho escondido, uma senhora estava a fazer malha, crochê, quase a dormir. Eu fui ter com ela e disse, a senhora é bibliotecária? Não, eu sou readaptada. O que é isso? Eu endoidei e não posso ir dar aula. E a senhora está aqui, eu tenho que fazer 4 horas por dia aqui, sozinha. Então venha comigo. Olha, foi um ato de solidariedade. E não era dia do professor. Eu disse à senhora se ela podia sentar-se com a criancinha. E a diretora disse, mostra aí o projeto, professor. Mostra o projeto. Eu, projeto? Que maravilha. Aí a diretora foi embora e perguntei à criança, então, estás a fazer projetos? Estou. Mas porquê? É que na semana passada a senhora diretora foi lá à nossa sala e disse que nesta semana vinha um senhor para nos ver a fazer projetos. Criança, é terrível, é cruel. Eu contive o riso, porque a criança não tinha culpa nenhuma, e aí eu perguntei-lhe, e o que é que você sabe fazer? E eu fiz o projeto do tubarão. E eu, tu quiseste dar o tubarão? Não quis. Então,
Estamos a fazer o projeto do tubarão, não queres? Não. E porquê? Olha, quando a diretora saiu da sala, a professora perguntou a cada um de nós o que é que nós queríamos. E no final disse, olha, assim não me entendo, cada um quer uma coisa diferente, vão fazer todos o mesmo. É o tubarão, ponto final. Pronto, vai fazer o tubarão. Aí eu perguntei, o que é que tu já fizeste? Ele pesquisa. Eu sabia as palavrinhas, projetos, eu sabia, estava devidamente treinado. Ele disse, está aqui no caderno. Eu olhei e dizia assim, o tubarão não pode parar de nadar, abrir parênteses, conforme a gravura anexa, fechar parênteses. Porquê? Em parênteses, conforme a gravura número 2. Eu disse, espera lá, eu não estou a ver aqui gravura nenhuma, porquê é que tu pões aqui este parênteses? Porque está lá no caderno, no livro. Mas se não está aqui, porquê é que tu pões aqui? Porque está no livro. Já entenderam? Aquela criancinha estava a perder tempo, não estava a fazer projeto nenhum, estava a perder tempo. Mas pronto, que Deus lhes perdoe, porque há boa vontade, pelo menos, há boa vontade. E porquê é que eu estive a contar isto? Já não sei. Acho que já criei aí algumas animosidades, o que é ótimo. Não, de forma alguma. Nesse canal não. O pessoal está adorando aqui no chat. Aqui. Tem um movimento desconstrutivista no chat aqui agora, nesse exato momento. Mas se alguém discorda de mim, eu quero que se pronuncie. Aliás, vou deixar um e-mail, podem xingar-me à vontade, que eu adoro quem pensa diferente. Quando me diz, eu não concordo consigo, eu vou logo, diga lá porquê. Porque deve saber coisas que eu não sei. Então, eu quero aprender com as pessoas e, portanto, vou deixar o meu e-mail. Podem mandar tudo, porque eu estou cansado. Estou fazendo isso agora. Vocês querem saber que até há pachequetes em São Paulo? Eu estou farto disto, não quero. Eu quero é que as pessoas... Eu não quero. São pessoas maravilhosas, mas não quero isso. Bom, mais perguntas. Eu acho piada, porque desta vez nem foi preciso dizer para fazer pergunta. Quando chega a algum lugar, é sempre a mesma cena. Eu subo ao palco, não é? E vem logo, o seu PowerPoint, não tem, não. A apresentação também não. Mas toda a gente, não tem. O que é que você vai dizer? Eu não sei, ninguém me perguntou nada. Como é que eu sei? Eu chego lá e pergunto, o que é que quer? Só uma vez é que uma pessoa levantou o braço. Uma senhora levantou o braço e disse, a senhora quer falar? Fiquei espantado, porque nunca ninguém, quando eu pergunto o que é que querem saber, fica um silêncio e tal. Então, começa a encher, daqui a alguém faz pergunta. Mas aquela senhora levantou o braço e ela me disse, olha, não é bem uma pergunta, é um comentário. Sim, faça favor. O senhor é a pessoa indicada para abrir este congresso de inclusão. Eu pensei que ela tivesse lido os meus livrinhos sobre inclusão. Fiquei vaidoso. Muito obrigado, minha senhora. Não acabei. Ela voltou ao princípio. O senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão, porque eu já vi que o senhor é deficiente. E, uma gargalhada geral. Eu disse, eu respirei fundo, não é? Eu disse, a senhora é deficiente porquê? Porque o senhor é assim, oh, meu Deus, chame-me feio, chame-me estrábicos, chame-me o que quiser, mas eu deficiente. Não, porquê é que eu sou deficiente? Porque o senhor vê menos que eu. Vê menos? Então, contei uma história que prova o contrário. Que eu estava no aeroporto, a olhar um televisor, e chegou um daqueles seres humanos que anda sozinho, veio, pôs-se entre mim e a televisão. Nós somos paisagem, não existimos, não é? Eles passam-nos à frente por uma fila e tal. Então, eu perguntei à senhora, como é que faria se fosse você que estivesse no meu lugar? Eu diria logo, ao cavalheiro, saia da frente, tal. Disse, eu não fiz isso. Porque não precisou, não. Quando aquele homenzinho que anda sozinho se pôs entre mim a televisão, eu fechei o olho direito, a televisão passou para ali, eu continuei a ver. A senhora consegue isso? Não, então quem é? Assim, de uma maneira, depois de 3. Claro, se vê menos, é ela que vê menos. Até se eu fizer, se eu me concentrar, vejo a dobrar. Eu duvido. Às vezes eu estou... Não vou dizer, que é uma coisa... Eu há bocadinho estava a falar da gestão da imprevisibilidade. E digo-vos que cansa, mesmo quando a gente gosta, o cansaço surge, e nós tínhamos até um lugar de estar sozinho. Mesmo quando a gente gosta, o trabalho de professor é desgastante. Mas é tão divertido quando a gente está mesmo presente. E um dia, só para ter uma ideia do que acontecia por lá, um dia estava a preparar as reisadas e as crianças disseram, temos que trabalhar sozinhos, não precisamos de ti. Assim, pronto, também despacharam, eles lá ficaram. Só que, passado um bocado, eu passei lá pelo lugar e eu via assim. E Jesus disse para a Virgem Bis, e o Senhor Jesus disse para a Virgem Bis. Eu cheguei lá perto e disse, meus filhos, o que é que se passa? Está aqui. E o Senhor disse para a Virgem Bis. Assim, meus amigos, Bis está entre parênteses, não é para cantar. Não. Bis quer dizer repetição. Dai lá um exemplo. E diz uma criança, biscoito.
perceberam? Só que eu começo-me a rir, bicho, oito, começo-me a rir e eles dizem, oh, pessoal, está a rir de quê? Tem alguma piada isto? Olha, era uma situação tão bela, eu tive tantas destas, em que a comunicação aparecia em códigos que eram diferentes. Né? Bicho, oito, pronto. É só para dar um exemplo de muitos que eu vivi, que era intensamente. Fala, Marília, por favor. Porque você tocou num ponto aí que eu queria fazer uma pergunta, só para saber, né, se você conta histórias maravilhosas, se você teria alguma história interessante, com certeza tem, né, nesses anos de trabalho, que a gente estava comentando aí, estou anotando as frases, eu tenho umas frases aqui que eu amo, né, e aí você comentou da importância de escutar, perguntar, debater com o aluno, e a importância de você ter um vínculo, né? E agora a gente tem turmas muito grandes, que é difícil, mas até mesmo com turmas de 10 a 20 alunos, às vezes é complicado você dar atenção ali um pouquinho para cada um dos alunos. Você tem alguma história, alguma experiência para contar sobre isso, dessa dificuldade ou facilidade que você teve com alguma turma em especial para criar um processo de comunicação, que você conseguia ver mais de perto ali a aprendizagem? Uhum. Tive várias, eu fui professor substituto, sabem o que isso é, não é? Eu andava de escola em escola e tal, eu ia sempre à secretaria, então, tem aqui uma senhora que está grávida, vai estar um mês em casa, ótimo, até que um dia, logo no princípio do ano letivo, eu perguntei, tem alguma vaga? Olha, está cheio de sorte, houve um professor que morreu, ele morreu, teve azar, eu fui substituí-lo. Então, foi muito engraçado, era uma turma, acho que era do 4º ano, do fundamental, sei lá. E eu cheguei e tal, e eles todos quietinhos ali a olhar para mim, e eu disse, bom, o que é que querem fazer? Eles ficaram assim, desconfiando, não é? Espera lá, eu vou dizer, e ele me castiga. Havia uma palmatória do lado direito da secretária, sabe, uma palmatória com furinhos para bater na mão da criançada. Nessa altura, e uma vara enorme também. Eu olhei para aquilo, joguei lá para um canto, e voltei a perguntar, o que é que querem fazer? E um deles disse, eu posso fazer uma redação, uma composição escrita? Podes. E perguntei aos outros, e vós? E todos em coro, uma redação! E eu, Jesus, parecia um coral, uma redação. Tá bom, então vá. E diz outro, qual é o título? Sei lá, diz lá, o que é que tu queres escrever? E ele disse, eu posso escrever sobre a primavera? Podes. E os outros, primavera! E eu, aquilo era assim, um eco, né? Assim, pronto, então escrevam sobre a primavera. Espera lá. Quantas linhas se deixa depois do título? Assim, se quiserem. Quantas linhas temos que escrever? Olha, o que tu quiseres. É lá a pessoa caneta. Já acabou. Escrevam. Eu já estava a ficar farto com aquilo. E eles lá começaram a escrever. Eu recolhi os textos e comecei a ler o primeiro. Ainda me lembro. Isto já vai há 50 anos. O texto era assim, 51. A primavera. A primavera é uma estação do ano. Na primavera vêm as andorinhas, na primavera nascem as flores. A primavera começa no dia 21 de março, acaba no dia 21. Eu gosto muito da primavera. E perguntei, quem escreveu este texto? Todos se levantaram. Eu achava outra vez. E eu li o segundo texto. A primavera é uma estação do ano. Na primavera, quem escreveu este texto? Eles todos levantaram e baixaram. E assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Devolvi as folhas e virei as folhas. Agora vamos fazer a redação que eu vou mandar. Sim, aqui é. Então pronto. E qual é o título? A primavera. A primavera. Sim. Só que não podem escrever o que eu vou pôr no quadro preto. E escrevi. A primavera é uma estação do ano. A primavera começa no dia tal e acaba no dia tal. Eu gosto muito da primavera. Eles olharam para aquilo. Não podem escrever aquilo. E eu fiquei a olhar para eles. E eles quietos, não escreviam. Até que um fez assim. E o outro olhou e disse. E começou a espalhar-se. Uma onda. No final, eu recolhi os textos, li o primeiro texto e perguntei, quem escreveu este texto? E uma mão sozinha, no meio de 60, levantou o braço. E assim foi até o 60º. Um de cada vez. Criativos. Autores. E isso foi uma experiência que me marcou bastante. Que eu, um dia entrou lá um bispo com o padre e tal, umas visitas paroquiais e tal, e ele entrou, então meninos, ele já tinha andado por várias escolas, então meninos, era um bispo muito engraçado, então meninos, aqui é a escola da Ponte, eles levantaram todos os braços, e o bispo deu um salto para trás,
E eu, gostam desta escola? E eles levantaram o braço, eu do salto para trás, eu só já viu que eu, mas para que eles levantam o braço? Porque você tem que dizer quem é que vai falar. Aí e falam de cada vez, eles pedem a palavra. Aí mas nas outras escolas, quando eu dizia, aqui gostam da escola, eles respondiam todos, gostamos, todos. Eu disse, você diz para me desculpar, nós aqui temos crianças, não temos idiotas. Bom, então, o homem não gostou nada da observação, é evidente. Porque, portanto, eu já vou colecionando alguns antagonistas. Eu não sei se lá nas escolas eles gritam, eles falam todos ao mesmo tempo. É bom que se perceba que não é normal. Esta foi mortal. Eu retiro por isso. Muito boa. Marília, tem mais? Marília está cheia de perguntas ali. Não, eu queria saber, por conta da hora, né? Eu acho que a gente vai começar a fazer as perguntas do chat. Tem várias perguntas interessantes que o pessoal fez no chat, mas tem uma agora que eu vou... Eu acho que eu só não estou conseguindo clicar porque eu entrei com o link de... Tá. Mas fala que aí, é da Eleane, que pergunta, professor, você poderia explicar o que quer dizer com ser desconstrutivista? Desconstrutivista. Olha, eu me cansei de ir às palestras, de escutar. Eu gosto muito de palestra, atenção. Aprendo muito com quem faz palestra, muito. Porque são coisas que eu quero saber e eu vou lá à procura e são pessoas de alto gabarito intelectual, sábios. Eu escuto-os e aprendo. Porém, há muita redundância teórica, muita redundância. E, no meio disso, quando eu digo que sou desconstrutivista, é porque o construtivismo foi anunciado, lógico, e sobretudo na área da alfabetização linguística, através da Ferreira, da Palácio, aquela gente toda, como, sei lá, um redentor dos males do sistema. E eu nunca vi o construtivismo nas salas de aula. É como dizer Paulo Freire fora da sala de aula. Ele nunca entrou, como é que ele pode sair? Então, temos muitos freirianos não praticantes, que é outra coisa, que é uma praga que anda para aí. Então, quando eu falo que são desconstrutivistas, é evidente, estou brincando. Aliás, foi uma falta de respeito com a diretora, mas ela mereceu, porque ela montou tudo aquilo para aquele que ia lá na semana seguinte ver os projetos. Né? Então, eu já estava a perceber que aquilo era tudo cenário, não é? Eu não gosto que me enganem, fico muito zangado. Mas foi por isso, não houve outra razão, porque não há o pós-construtivismo, não há o destrutivismo, há o pós-construtivismo. Aqueles da consciência fonológica aí da USP são pessoas maravilhosas, né? Eu respeito muito, mas que há um tempo atrás alguém me perguntou, o senhor não está numa palestra, o senhor não é aposentado? Eu comecei, sou aposentado, não sou inútil, estou aqui, pois, mas o senhor o que é que está a fazer? Eu estou a fazer projetos, qual é o projeto que está a fazer? Eu estou a fazer um projeto para criar uma rede de comunidades de aprendizagem. É. E quando você conseguir fazer essa rede, acaba com os projetos? Não, faço outro. Para quê? Para acabar com as comunidades de aprendizagem. Lógico, no fundo é isso, não é? Todo mundo é composto de mudança, tudo cambia. Cambia no superficial e cambia também no profundo. Cambia pensar, cambia tudo isso. Não? E por aí vai. Violeta Parra, pronto, já percebemos. Então é isso. Tem uma pergunta aqui que o senhor responde e demora o tanto que o senhor achar. Quais são as suas referências hoje em educação? Muito bem. Quando os meus alunos da faculdade, eu trabalhei na universidade, não é? Aliás, foi uma coisa horrorosa, mas eu já vou responder. Mas antes tenho que falar desse choque que eu tive quando me convidaram para ir trabalhar numa faculdade de pedagogia. Isso foi no Porto, lá no Portugal, e foi há 30 e tal anos, hoje já não aconteceria. É que me trouxeram, esses alunos, eram 174 alunos, traziam umas listas de presença, disse, o que é isto? Eles têm de assinar a entrada à saída. A entrada à saída de quê? Da aula, mas eu não vou dar aula, como é que eles vão entrar à saída? Bom, começou logo aí, até que chegou ao momento em que eu lhes perguntei como é que era a avaliação. Eles disseram, um TCC, eu posso ver, eu fui ver. Não havia computadores na altura, ou melhor, já havia, não sei, era xerocado aquilo. Então era tudo igual, só a capa é que era diferente, que era o nome de cada um, o resto era tudo igual. E o que é que tinha dentro?
E Piaget disse, e Vygotsky disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse. Eu quero é produção de conhecimento. Eles estavam ali a fazer cópia. Então, quando me perguntaram o que é que têm como referência, ou seja, queriam uma bibliografia, eu disse, meus filhos, tem 3 livros fundamentais e um quarto que tem de ser lido para os mais inteligentes 2 vezes por dia, para os menos inteligentes 3 ou 4 vezes por dia. Quais são? Eles à espera dos Vygotsky, dos Lurias, eu digo, olha, primeiro, toda a gente já leu O Pequeno Príncipe. Vão ver o Diálogo com a Raposa. Está lá tudo que é avaliação. Tudo. Escrevam aí. Eles não escreveram, claro. O segundo é o Siddhartha. O Siddhartha, sim, porque eu vivi de Krishnamurti e vocês devem perceber o que é isso do Siddhartha, do Buda jovem. Também não escreveram. Eu quero lá saber. Terceira referência. Podem fazer uma consulta diária de um livro chamado Profeta, do Khalil Gibran. Está lá toda a filosofia da educação. Toda. Eles não tinham lido, nenhum tinha lido. E qual é o livro em que a gente tem? É o livro do Alberto Queiro, do Fernando Pessoa, o Guardador de Rebanhos. Porque aí é que está toda a ciência da educação, desde a filosofia da educação, à história da educação, desde as psicologias da educação, à epistemologia, às metodologias, ao Reiki, está lá tudo. Bom, referências, sério, brasileiras. Não, mas é sério o que o senhor falou, pelo amor de Deus. Eu também achei sério. Todos aqui... Porque o Caeira é minha também, eu me senti com... Eu falei, que puta. Namastê. Enfim, eu posso recomendar aos brasileiros para fazerem uma releitura de Lauro de Oliveira Lima. Para mim é um dos mais injustiçados. Depois, fará bem passar por um Agostinho da Silva. Depois dar um passeio até Sacramento, Minas Gerais, e ir ver o que Eurípides Barçanufo fez. Depois, se quer saber muito sobre educação, que entre numa comunidade Chavante, Pataxó, e veja como é que os pais educam os seus filhos. Está lá, é uma enciclopédia. Eu acho que o primeiro ano de curso de pedagogia devia ser dentro de uma comunidade indígena. Depois, podem ir escutar num quilombo a velha máxima que diz que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança. A ideia de comunidade. Vão lá ver. Outra referência. Depois, podem também ir aos centros tecnológicos onde este caldo cultural composto de portugueses, alemães, japoneses, italianos e tudo mais, que se juntam numa conspiração de criatividade que mais nenhum país tem. E depois, se quiserem aprender o que é solidariedade, autonomia, cooperação, que entrem nas favelas, onde vão ver isso mesmo, onde estão 75% dos alunos brasileiros. É lá. Está bem, tem as milícias, tem o tráfico, pois tem, mas tem gente muito boa lá dentro. E tem muita interajuda, muita autonomia. Vamos aprender com eles são as referências. Se quiserem, o Paulo Freire, mas o Paulo Freire da Pedagogia da Esperança e das Cartas a Cristina. Fundamentalmente essas duas. Tem as outras todas também, mas é essa. E depois, claro, tem Florestan Fernandes, Milton Santos, essa malta toda que está por aí, que nunca vi pessoas a ler aquilo, não é? Mas pronto. O senhor é muito bom em provocar. Nunca vi ninguém ler Florestan Fernandes, é uma frase lapidar, que eu vou botar em algum lugar, não sei onde é. Quer dizer, acabaram por ler, porque a Lei de Diretrizes e Bases foi praticamente feita por ele, não é? Ele e o Darcy. Só que ele faleceu antes da votação. Mas está lá. O Florestan merece uma menção muito especial. Ele e a Nise. Eu gostaria de ter conhecido. Eu demorei muito para ler Florestan Fernandes. Na verdade, eu tenho pouca leitura dele, mas foi transformador saber que alguém tão bom é brasileiro, está aqui do lado. Né? Eu ia cometer uma confidência. Porque eu estive a falar dos mortos. Se eu falar dos vivos, se eu disser um, os outros ficam zangados. Mas eu vou dizer um. Pedro Demo, um gênio. Ele, na década de 20 para 30, ele tem 70 e tal anos, é ele que vai dizer qual a escola
que o Brasil merece. Pedro Demo. Como eu escrevo em 41, eu sei o que está a acontecer, portanto, sei que ele vai fazer isso. Finalmente. Professor, muito obrigado. Um homem extraordinário. Foi incrível essa conversa com o senhor. Desculpa não conseguir fazer todas as perguntas, pessoal do chat, mas deixe aí que a gente ainda vai ter um tempo aqui para conversarmos. Podereis convidar-me de novo, eu venho, não há problema, e convosco estarei, só que eu vou apanhar o trem amanhã para apanhar Lisboa, para apanhar o voo, e aqui é 00:22, e pronto, sabem o que é um septuagenário, não é? Está aqui a arrastar-se, mudar, ficar em paz. Professor, um grande prazer tê-lo aqui. Então, professor Pacheco, por favor, se despeça e muito, muito obrigado mesmo de coração, de toda a comunidade aqui. Eu despeço-me agradecendo a paciência que tiveram e dizendo que, se eu disse alguma coisa que não deveria ter dito, a responsabilidade é vossa. Eu sou inimputável. Eles é que me convidaram. Tchau. Gratidão. É ser criticado por causa do senhor. Vai ser um sonho, vai ser um prazer. Fecha a vida. Até breve. E muito obrigado. Até breve.